Boa noite. Boa noite, Carolina. No último capítulo, Davi Amelech, ele queria construir o templo. Inicialmente, o profeta concordou, só que o profeta falou sem profecia. Aceita um papel de água. Um gás? Tanto faz. Inicialmente, o profeta falou para ele, vai, mas o profeta dessa vez não tinha consultado Deus. E aí Hashem fala para ele, avisa o Davi que não é para ele construir o templo. Ele foi a tempo, conseguiu avisar, e o Davi não construiu o templo. Obrigado. Mas, Hashem fala para ele nesse momento de que o reinado de Davi vai ser eterno. O reinado de Davi vai ser eterno. Quem lembra, acompanhou a história do Shaul. Shaul, ele perdeu o reinado para as próximas gerações. O David, ele teve essa garantia. Quando ele escuta isso de Hashem, ele faz uma tefilá muito especial para Hashem agradecendo. E aqui é uma coisa que uma vez me perguntaram. É interessante que a gente vê, quando Hashem quer dar uma verdadeira recompensa para alguém, Hashem não dá para você. Hashem fala, teus descendentes vão ter A, B, C. Quando Hashem, Deus nos livre, quer dar uma contrário, também ele fala, teus descendentes, a gente viu os filhos lá do Eli, que eles iam ter vida curta, Deus nos livre, para todas as gerações, a não ser que quisessem Torá. Então, a maior recompensa é muito além do que a gente pode receber em nossa vida. Se alguém te diz, Hashem te promete, olha, teu filho, teu neto, para todas as gerações, não existe nada maior nesse mundo do que isso. Pinhas também. Pinhas, boa, Lolezaró, Hashem deu para ele aqui o na dele em diante. Então, talvez no mundo vindouro tenha coisas tão grandes como, mas nesse mundo, uma vida só não consegue comportar tanto quanto você fala aqui. Para todas as gerações, você vai conseguir ter esse mérito. Então, Hashem deu para ele esse presente, ele falou, o reinado ele é teu e vai ser para todas as gerações. Promessa de Deus, não é brincadeira. E ele, que olhava para si mesmo, como aquele pequeno pastor, o filho mais jovem, aquele que tinha sido afastado dos outros irmãos, ele era o patinho feio da família, ninguém queria saber dele. E ele continuava se enxergando como uma pessoa humilde, e Deus fala, você vai ser... Nessa hora, ele se sentiu mais humilde. Ele se sentiu muito grato para Hashem. E ele faz uma tefilá extensa para Hashem, agradecendo pela brachá que Hashem está dando. Em nenhum momento ele fala, ó, tá vendo? né? Afinal eu sou o Davi. Não. Ele o tempo todo ele reconheceu. Aqui tem mais uma lição importante de que como a pessoa reage quando ele tem uma grande brachá. Então, o orgulhoso, quando ele recebe uma brachá, ele fala, tá vendo? Eu mereço. Tava esperando, né? Finalmente. Agora, ainda você está em dívida, né? Mas tudo bem, já pagou a primeira parcela. Para nós, Yehudim, quando Hashem dá, pelo contrário, quanto mais ele dá, Yaakov Avinu ele disse, Katonti Mikola Hassadim, quanto mais Hashem dá, menor eu me sinto. Porque vai ver que já gastei todas as minhas fichas. Poxa, Hashem, você passou da cota. E essa deve ser a atitude de humildade quando a gente recebe uma brachá de Hashem. E ele sentiu isso realmente de uma maneira muito intensa quando Hashem deu para ele essa promessa, que ele teria isso para todas as gerações. Ele queria construir um Beit HaMikdash, era o objetivo dele. Boa, tudo bem. Mas ele aceitou com humildade que ele não ia aceitar, ele não ia construir o Beit HaMikdash. Ele aceitou, também fazia parte da grandeza dele, junto com essa informação que ele recebeu, que ele não ia poder, orientação, que ele não ia poder construir o templo. Hashem falou, você vai ter o reinado para sempre. Então, ele soube aceitar o que ele não pôde fazer e soube agradecer por aquilo que ele sim recebeu. Certo? Isso que o Shaul perdeu o reinado, isso já estava previsto, porque Boa. ele não era... Não foi, então, não foi na época a gente discutiu. Na época a gente discutiu. O que significa que Shaul perdeu se ele nunca tinha ganho? Ele perdeu o que não tinha ganho. Igual quando você vê lá, teve uma inundação derrubou todas as casas, não tinham nada e perderam tudo. Mas Shaul não sabia. Então, primeiro Shaul não sabia, então na consciência dele, ou Hashem poderia ter dado talvez por algumas gerações. Então, quem vê a história de trás para frente, fala, bom, Hashem já sabia, bom, já ia acontecer. Mas ele teve a atitude dele com a sua livre, espontânea vontade de escolher não matar o Amalek. E Hashem tirou isso dele. Já estava previsto. Isso não é da conta dele.
igual a palavra Katitix, que é a soma dos anos que durou os dois. Está previsto, não quer dizer que... Não quer dizer que... Boa. Está vendo? Os caras é tudo fera. Tudo fera. Eu vou te dar uma dica. Quanto mais você vem, mais você aprende. É verdade. Eu tomei uma porrada. É melhor ter ficado quieto. A gente falou, aqui é para ficar humilde. Eu tinha professor que fazia todos nós virarem bem humildes. Ele de humilde não tinha nada, mas fazia a gente virar bem humilde. Bom, humilde é um trabalho interior, não fazendo os outros. Mas tudo bem. E só, entre parênteses, o Midrash ele traz para nós de que nós temos 3 promessas que Hashem deu para a gente que são eternas. Eretz Israel é um presente nosso para a eternidade. Eretz Israel é nosso, sempre vai ser nosso. Segundo, depois do pecado do bezerro de ouro, Hashem ameaçou, falou, olha, eu vou sair de dentro do povo de Israel, eu vou delegar para um anjo e ele vai tomar conta de vocês. E Moshe insistiu, pediu perdão, até que Deus falou, tá bom, ok, eu vou ficar com vocês. E não só isso, eu estou com vocês para sempre. A Shekhinah, presença divina, sempre vai estar com o povo de Deus. Em terceiro lugar, o reinado de Davi, a realeza de Davi, também vai ser eterno. Fora isso, nada na vida é eterno. Nem o Shabbat. Shabbat não é presente. Presente eterno, a Torá é eterna, todas as mitzvot são eternas, todas as palavras, mas como algo talvez o que destaca essas 3 seriam coisas físicas, um lugar geográfico, uma pessoa, certo? E a presença de Hashem, que é incondicional. Independente do que acontecer, eu vou estar aí dos seus lados. Então, acho que é isso que destaca essas 3. Todas as mitzvot são eternas, a Torá é eterna, mas acho que é isso, esse é o destaque. E agora sim, quando a gente fala David Melech Israel Chai Vekayam, essa frase não está nesse momento, eu confundi, não está agora, não está nesse lugar, mas quando a gente lê essa frase, quando que a gente lê essa frase? Onde está no texto, no Sidur? Isso aí é tua. Kiddush Levaná. Boa. Quando a gente abençoa a Deus pela lua nova. Lá a gente fala David Melech Israel Chai Vekayam. Por quê? Então, uma das analogias é que você vai falar, peraí, se o reinado de Davi é eterno, cadê? Tomara tivéssemos agora um descendente de Davi aqui para tomar algumas atitudes, tomar as rédeas. Cadê? Você acabou de falar que Davi tá para sempre, cadê ele? A dinastia dele está para sempre e o reinado dele está para sempre. Infelizmente, às vezes ele está oculto, igual a lua. O povo de Israel se iguala à lua. Às vezes a gente está no auge, às vezes, infelizmente, a gente é humilhado. Mas a gente vai sempre continuar aparecendo e vindo, e quando está na pior parte, na parte mais escura, de repente surge a aurora, surge agora o renascimento da lua, e a gente volta com todo esplendor. Então, o reinado de Davi, ele se compara à lua também nesse sentido. É eterno, não necessariamente todo momento você vai conseguir enxergar, mas ele está lá, esperando um momento onde vai poder se revelar. Por isso, está escrito, em cada geração você tem um Mashiach, potencial. Eduardo, pode ser que é você, não, Eduardo? Mashiach. É você o Mashiach? É você? Quem? Netanyahu. Às vezes falou. Ele é o Messias, tá mal. Prefiro que seja horário, tudo bem. Mas em cada... Continua, Rabino, tá caindo ali. Sinal que a gente está num galuto, estamos num galuto bravo. Profundo. Se essas são as nossas... Alternativas. Bom, mas o que significa que em cada geração tem potencial Mashiach? Primeiro, qualquer momento ele pode vir e se revelar. E segundo, que está aí. Ele está presente. Mesmo que ainda não se revelou, ele está aí, qualquer momento ele vai. Ou seja, é vivo, continua. Talvez você ainda não sabe quem é, talvez ainda não pôde se revelar. Mas ele está aí, está presente. Então a presença de Davi na Melech continua o tempo todo ao nosso lado. Diga. Uma vez eu li que uma dos fatos disso são os próprios Terrilim. E cada vez que se recita um Terrilim, evidencia a vida de Davi. Tá. Tem também disso, mas o que acontece? Toda vez que a gente estuda a Torá, a gente está revivendo Moshe. Toda vez que eu estou estudando a Mishnah do Rabi Meir, eu estou revivendo o Rabi Meir. Toda vez que eu estou lendo o Teilim, eu estou revivendo Davi na Melech. Sem dúvidas. Quando a gente fala a palavra de um sábio, os lábios deles no túmulo, o Talmud diz, estão se mexendo. Não sei se é literal, se não é literal, mas ele está vivendo intensamente conosco aquele momento.
Então, isso não seria exclusivo a Davi. Com certeza, o fato de a gente ler Teilim, seguir, poder rezar e etc., a gente está se ligando com Davi. Mas termo no sentido original, Chai Vekayam, quer dizer, a sua dinastia, ela está, no sentido biológico, ele tá contínuo. Mas tem inteirinho de Moshe também, não é tudo do rei Davi. Boa, então aí é outro assunto. Davi da Melech, mas... ele compilou. Ele compilou. Tá. Ele compilou e por profecia, porque apesar que Moshe Rabbeinu falou, não necessariamente todo mundo sabia que Moshe Rabbeinu falou. Davi da Melech foi lá e profeticamente transcreveu aquilo que Moshe falou. Então, não é só compilou uma coisa que ele já tinha, ele trouxe por profecia tudo aquilo. Adão também tem de Adão Arishon. Enosh. Enoch está como Enosh. Hã? Ele fala Não é de Adão? não, sim, mas a linguagem que ele usa, o mesmo ele, tá certo, boa. O Salmo mesmo ele falou, verdade, na sexta-feira, boa. Ok. E agora, a famosa pergunta, por que Davi, de fato, não teve o mérito, o privilégio de construir o Beit HaMikdash? Então, a famosa resposta é que ele tinha sangue nas mãos dele, assim traz o Divrei Amim. O que significa sangue? Então, a tradução, a explicação clássica é de que ele fez guerras. E o templo tem que ser algo que é puramente paz. Então, Shlomo Melech, ele teve esse privilégio. O altar não poderia ser cortado, as pedras não poderiam ser cortado com metal, porque metal foi feito para encurtar a vida e o altar foi feito para prolongar a vida. Então, tudo que se trata de o templo tem que ser absolutamente ligado com a vida. Então, por mais que ele fez guerras para Hashem, então isso ele não poderia fazer. Tem mais uma explicação ainda mais profunda, que essa é menos conhecida. Quando Deus fala para ele, você não pode construir o altar, porque, entre aspas, você pecou que tem sangue, entre aspas, você pecou, Deus não está falando entre aspas. Deus está dizendo para ele, você não precisa construir o templo, porque você já tem sangue em suas mãos. O sangue que você derrubou era um sangue de mitzvah. Você destruiu os inimigos do meu povo. Você fez uma mitzvah. Qual que é a mitzvah do Corban? A gente falou isso nas últimas parashiot. O principal do Corban não era matar o animal, sacrificar o animal, era pegar o sangue do animal e jogar no altar. Deus fala para ele, você já fez. O teu Beit HaMikdash está feito. Você já fez a tua mitzvah, você não precisa de Beit HaMikdash. Você foi lá com coragem, enfrentou os inimigos de Israel e você tem sangue nas tuas mãos. Então não é uma falha de Davi, e sim uma virtude de Davi. Por isso... Zerá não. Deus, o Davi da Melech preparou, e a gente vai ver que ele até os itens do Beit HaMikdash ele começou a preparar também, começou a juntar, etc. Mas quem construiu de fato foi Rei Salomão, que você gosta bastante de Rei Salomão. Não, isso veio depois. Então, essa explicação eu fiz questão de falar, porque pouca gente conhece, que não é uma desvantagem de Davi, e sim uma virtude de Davi. Como que ele vai fazer uma guerra de Deus, vai sair perdendo? Ele fez a guerra de Deus, Deus fala, você não precisa fazer o templo, que você já derramou sangue suficiente para mim, e esse sangue que você derramou já vale para mim como se fosse os sacrifícios, e você não tem por que construir. O próximo, teu filho, ele vai precisar construir o templo, e ele vai ter esse privilégio diferente. Tem uma outra passagem lá na Gemara que fala que ele tinha sangue, mas por causa para verificar... É outra coisa, sim. O Davi da Melech, só para explicar o que ele está dizendo. Tem um passuco, tem um versículo no Teilim que ele fala, Shamra nafshiki chassidani, Deus, cuida da minha alma, que eu sou um devoto. Peraí, não é normal, não é? A gente acabou de falar que ele é humilde, ele vira Deus, cuida de mim que eu sou gente boa, eu sou devoto. Parece um pouco de orgulho de parte de Davi. A gente está vendo o tempo todo que ele é humilde. Mas o que ele quis dizer? Então, o Talmud interpreta que ele vira e fala o seguinte, Hashem, escuta minhas rezas, e eu vou te falar a justificativa, algo que eu tenho, uma virtude que eu tenho. Qual que é? Que eu sujo as minhas mãos de sangue. O que significa isso? Enquanto todos os povos, eles são tipo a burguesia, estão fazendo festa o dia inteiro, estão lá só aproveitando, não tomam conta do povo, não fazem nada, só querem o poder e os prazeres materiais, eu sujo as minhas mãos com sangue. O que significa isso? A gente acabou de falar da mikveh, que a mulher tem a obrigação de fazer, etc. Então ela tem que fazer uma contagem de 7 dias limpos, onde ela não tem nenhuma gota de sangue. E às vezes ela pode ver que tem uma gotinha de alguma coisa no lençol dela. Às vezes ela tem que levar até um perito, um sábio perito, que ele vai falar, olha, isso não é sangue, isso aqui é outra coisa. Ele vai poder olhar e vai verificar. E para isso tem que ter um estudo especial. Davi da Melech, ele dia e noite estava verificando
atendendo as pessoas. E parte do trabalho dele era olhar o sangue, sujar a mão com sangue. E a gente sabe, tem matérias, tem tudo. Eu, Davi da Mela, vou me dar o trabalho para esse tipo de coisa? Não é digno para mim. Mas ele estava preocupado em trazer as pazes, poder que o marido e a mulher vão poder mais um dia menos para esperar, para poder estarem juntos novamente. E ele diz: eu estou pronto, estou disposto a atender o povo nas necessidades mais mundanas, digamos assim, do dia a dia deles, para poder ajudar eles. Isso significa Hassidani. Por isso que ele diz que ele tinha as mãos com sangue, mas não tem nada a ver com sangue do Beit HaMikdash, que não poderia construir o Beit HaMikdash por causa disso, porque não foi ele que derramou o sangue, lá ele estava só recebendo o sangue e avaliando.